Dragon Ball Daima chega a seu fim e tivemos um dos finais que mais gerou revolta de toda a franquia Dragon Ball. Mas para galera isso aqui, para os 20 de Dragon Ball Daima, um episódio que gerou muita divisão de opiniões entre os fãs. Muitos gostaram, muitos odiaram. E aqui nesse vídeo irei falar sobre o que eu achei desse episódio, se é bom, se é ruim, como vai ficar a franquia de Dragon Ball daqui pra frente. Então, chega de enrolar, deixa seu like importante, ativa o sininho para receber os próximos vídeos de Dragon Ball e bora pro vídeo. E bom, a primeira metade do episódio ela é composta basicamente do Goku Super Saiyajin 4 adulto contra o Gomba. E rapaz, foi uma sequência incrível. A animação, a direção, tipo, eles capricharam muito nessa primeira metade do episódio, né, nessa luta final, nessa reta final da luta. Foi muito boa a luta entre eles. E foi, tipo, uma trocação franca, velho. Poderzinho pra lá e pra cá, Goku batendo, dando um chute. Rapaz, foi muito legal mesmo. E tivemos o Goku lançando um dos melhores Kamehameha de toda a franquia. Não o melhor, mas sim um dos melhores, né? E o maluco, ele simplesmente perfurou o Goma, atravessou o Goma, esse Kamehameha. E não só isso, como esse Kamehameha do Goku, além de atravessar o Goma, atravessou todos os três reinos Makai. O terceiro mundo, o primeiro mundo e o segundo mundo. Então, tipo, velho, foi belíssimo esse Kamehameha, muito bonito mesmo. Porém, é aquilo. Durante essa luta, o Goma apanhava e se recuperava por causa do terceiro olho. Apanhava e se recuperava. E após ser perfurado, ele ficou atordoado por um tempo, não se recuperou de imediato. Porém, foi um momento específico, um momento certo pro Piccolo atacar o Goma, ele tentar acertar a nuca dele 3 vezes, o olho mágico sumir. Porém, após o Piccolo acertar 2 vezes, na última o Goma consegue impedir ele. Então o Goma ele consegue meio que se recuperar, acertar o Piccolo, meio que derrotando por enquanto o Piccolo. E ele começa a se curar. Primeiro ele se defende, coloca um escudo entre ele e os outros tentam atacar, mas não consegue. Então o plano deles de conseguir tirar o olho demoníaco do Goma falhou. Porém, tivemos um plot twist, porque o Majin Buu, ele estava no fogo cruzado e se viu na oportunidade perfeita para atacar o Goma. Porque o Goma, ele meio que sem querer empurrou o Majin Buu para perto dele mesmo. E isso fez com que o Majin Buu conseguisse acertar a cabeça do Goma 3 vezes com o livro lá da Arinso. E isso fez com que o olho desaparecesse. O olho saísse do Goma e o Goma perdeu os poderes dele e o Glória aproveitou para destruir o terceiro mágico. Aí é aquilo, depois que o Goma é derrotado, e tem uma cena aqui bem legal porque o Glório, né, todo mundo elogia o Glório porque destruiu o tesouro demoníaco, né, ele pisando no olho. Porém, o Majin Buu aparece e ninguém fala nada. Então ele meio que de novo achou que não receberia os créditos pelo que ele fez, porém não. Todo mundo elogia ele, fala bem dele, tipo, Majin Buu, velho, melhor personagem do Diamond, 100% melhor personagem, o cara finalmente teve o seu reconhecimento. A gente vê até a Arinso, ela meio que feliz também com o que o Majin Buu fez, porque a Arinso era a única que não elogiava ele, então ele finalmente teve o elogio dela, então foi muito legal ver isso. Além dos outros personagens comemorando a derrota do Gomes e tudo mais. Enquanto isso, a Marba, a velha Marba, aparece junto com a Arinso para prender o Goma. O Goma vai ser preso. E aqui eu achei a cena bem engraçada porque o Goma, ele literalmente não matou ninguém. O Goma, ele só perdeu. Se o Goma, isso é uma coisa bem curiosa. Se o Goma não tivesse ido à Terra, transformar eles em criança, ele seria o rei do reino Makai pro resto da vida, quase, porque ninguém conseguiria impedir ele. Ninguém conseguiria impedir ele. Eles só conseguiram tirar ele do trono porque o Goku apareceu graças ao Goma que foi lá atormentar ele. Então, tipo, o Goma, ele auto se derrotou. Isso é bem interessante. Porém, né, o Goma, ele vai ser preso dentro de uma garrafa, algo que pareceu muito o Mafuba do Mestre Kami, né, prender ele numa garrafa, o jeito que ele foi preso também parece muito Mafuba. Ele vai ficar 100 anos preso. E, querendo ou não é muito. Porque, se eu não me engano, os demônios vivem, se foi falado lá no episódio 3, eu acho, vivem 100 anos, não, 1000 anos no caso. Vivem 1000 anos por aí os demônios. Não sabemos quanto tempo o Goma tem de vida, porém, 100 anos deve ser quase nada para eles, eu acho. E nisso,
teve uma cena daqui bem engraçada que eu falei, né? Que o Goma não matou ninguém e tudo mais. Então o Piccolo tenta ser misericordioso e de 100 anos o Piccolo abaixa pra 99 anos. Então, tipo, Piccolo também é muito safado às vezes. Mas aí o Goma, né? Ele vai ser preso junto com o Deguiço. Então os dois vão ficar junto preso. E aqui, né? A dupla infalível. Os dois vão ficar presos, vai pensar na vida, vão ficar lá. E engraçado que, tipo, essa prisão é um lugar gigante, é tipo uma ilha, essa prisão. Eles vivem dentro de um pote, né? Dentro de uma jarra, porém, dentro da jarra, meio que uma ilha. Tem videogame, tem jardim, tem tudo. Tipo, cara, os caras vão ficar tranquilo. E nisso, após o Goma ser preso e tudo, eles têm que decidir quem vai ser o próximo rei do Reino Makai. E o Shin, ele aconselha a Arinsu, né, ser a próxima rainha do Reino Makai, porque assim conseguiria meio que realizar o sonho dela, que ela queria, e meio que o Shin vê que ela não é tão má assim, porém ela não quer, porque ela queria se fosse com o desejo das esferas. Sendo o desejo das esferas, qualquer um poderia tirar ela do posto, já que ela não é tão forte assim. Então, eles decidem dar o posto pro Majin Buu, já que foi ele que derrotou o Goma, né, o antigo rei. Então, ele vai ser o rei. E é bem legal ver que, tipo, o cara nasceu ontem e já virou o rei do Reino Makai. É bem legal isso. E ele é inteligente, eu acho que ele vai ficar, eu acho que ele vai ser um bom rei também, porque ele, né, que ele não é inteligente, ele é forte. E a Arinsu vai ser a vice-rainha, que vai ficar do lado dele dando dica. E aqui tá sendo engraçado porque ele começa a dar ministro pra todo mundo. O Majin Buu vira ministro, o Neva vira ministro, o pai da Pansy vira ministro, todo mundo vira ministro. Tipo, foi bem legal isso, ele meio que tendo um cargo. Porém, quando o Hibis queria ser um ministro também, ele ignorou o Hibis. Foi bem legal. E vemos que todo mundo ficou até que bem feliz, né? O povo do Reino Makai ficou até feliz que o Majin Buu vai ser o rei. E até o Neva fala que o Majin pode ter um jeito para isso, ele pode ser um bom rei. Então o povo tem fé nele, que ele tem potencial para isso. E tivemos meio que um salto temporal, né, com eles meio que se preparando para ir embora. A Pansy entrega para Bulma aquelas pedras que fazem as naves de lá voarem, porque ela pediu antes, naquele reino gigante. O Majin Buu e Du tá dando pro Shin biscoito para eles comerem na ida. E aqui tivemos uma das cenas mais polêmicas que teve nesse episódio, porque o Goku e o Vegeta estão conversando sobre a luta, quem poderia vencer o Goma e tudo mais, e o Vegeta questiona o Goku sobre o Super Saiyajin 4. Primeiramente, aqui foi confirmado que é o Super Saiyajin 4, o Goku ele mesmo fala esse nome, então bem legal. Porém, uma coisa que o Vegeta fala é se ele podia sempre usar essa transformação. E o Goku, ele meio que confirma, o Goku fala que após a luta contra o Buu, ele treinou, porém não sabia se conseguiria usar essa forma. Então ele meio que confirma que sempre teve essa forma, porém eu acho que ele não tinha muita energia para isso. Aí tu pensa, pô, agora é estranho, porque não foi o Neva que deu para ele. Talvez. Eu acho que o Neva deve ter dado para ele energia o suficiente para conseguir atingir essa forma. Porque ele me fala que ele não achava que conseguiria atingir essa forma. Porque eu acho que ele não tinha ki o suficiente, energia o suficiente. Pode ser isso. Então, velho, isso mostra que prova que realmente o Super e o Daima talvez não tenham ligação. Porque para explicar isso no futuro, o Toyotaru vai ter que ter muito trabalho. E sobre o Vegeta Super Saiyajin 3, o Goku, né, ele fala que o Vegeta conseguiu atingir essa forma, porém o Vegeta, como não queria ter a mesma forma do Goku, ele meio que brinca dando outro nome. Ele fala que é o Ultra Vegeta número 1, uma coisa assim. Porém é o Super Saiyajin 3, né, o Vegeta só quer fazer birra. Tivemos a interação entre o Neva, o Dendê Piccolo, os três Namekuseidins. Foi legal, porque o Neva convida o Piccolo e o Dendê para morar com ele no Reino Makai, porém eles não podem. Então o Dendê, ele meio que fala que vai chamar os outros Namekuseis que vivem rodeando o mundo para morar no Reino Makai. E é legal isso porque o Neva, ele só quer, velho, morar junto com os irmãos dele. Ele só quer morar com os Namekuseidins, ele meio que se sente sozinho. Então é legal, foi uma interação bacana entre eles. E nisso, o Goku, a Pansy e os outros estão indo embora, né? Eles vão levar ele de volta pro mundo exterior. E foi um final bem bonito, com abertura, eles se despedindo, foi legal. E a gente tem os créditos mostrando o que aconteceu, a gente vê que os Tamagamis estão vivendo a vida deles, porque agora meio que a função deles acabou, porque as esferas foram
foi mudado aleatoriamente, né? Então até acharem, tentar aparelhos novamente, vai demorar. Então eles vão ver suas vidas. A gente vê também todo mundo voltando à forma adulta. A gente vê o Goma e o Deguesto preso. A gente tem meio que mostrando um pouco. Bem legal, foi divertido. Porém, a gente tem uma cena pós-crédito. A gente teve uma cena pós-crédito onde o Goku ele visita aquela loja onde ele comprou os insetos medicinais. Enquanto ele conversa com a atendente e tudo mais, a Pansy ela encontra meio que um pote sujo. E quando ela limpa esse pote, eles veem que aquele pote dentro dele existe vários olhos demoníacos. Não vários, dois só. Então, ao todo tinha três. E meio que mostra que aquilo não era algo único. Era literalmente estava na cara deles. O terceiro demoníaco. Existem vários terceiros demoníacos. Então, é algo bem curioso. Como ninguém sabia disso? Que existia outros olhos, essas coisas. Então, tipo, foi um finalzinho bacana, um pós-crédito bacana. Talvez deixem aberto se vai ter uma temporada ou não. Eu acho que não, vou falar mais sobre isso. Mas agora, sobre o episódio. Foi bom? Foi ruim? Véi, pra mim, foi ok. Foi bom. O episódio foi bom. É que tipo, véi, teve toda uma comoção na internet falando que eu acho que foi um lixo, que destruiu o Dragon Ball e tudo mais. Claro, opinião deles, respeito. Porém, igual aquele meme, tiram muita expectativa daquele lugar e quando não acontece, se decepciona. Exatamente isso. O final de Dragon Ball Daima, claro, não foi igualzinho do Super, que foi épico, nem tudo. Porém, foi divertido. Terminou a luta muito bem animada a luta, muito legal a luta. Teve a parte bonita, né, com eles se despedindo, eles interagindo com os personagens, teve tudo isso, foi um bom episódio. Porém, as pessoas esperavam o quê? Um Super Saiyajin 5, a fusão de 50 pessoas, Gogeta, Vegeta, esperava, sei lá, o Moro aparecer, o Bills aparecer. Pô, é sacanagem, né? É que nem eu falo, Dragon Ball, o povo foi assistir Dragon Ball Daima com outros olhos. Dragon Ball Daima sempre se propôs a ser uma aventura leve. Até no trailer dá pra ver isso, que eles crianças, eles algo mais bobinho. Mostrava que era uma aventura leve, uma aventura mais voltada pro GT um pouco, pro clássico também, meio que com eles meio que mostrando mais o mundo, se divertindo, aventura, com um momento de luta. Claro, a gente teve muito momento foda, como o Super Saiyajin 4, fanservice do Vegeta. Então, tipo, muitas pessoas estavam vendo Double Diamond com os olhos errados, de forma errada. Colocando muito, tipo, nossa, Diamond vai ser revolucionário, Diamond vai expandir a obra. Não, é isso. Sim, Daima teve uma expansão muito legal na obra, falando sobre como os Majins era, que todo mundo veio do reino Majin, a criação do mundo é legal, porém, não é algo focado naquilo. Dragon Ball Daima era algo simples, é algo simples. Agora, tipo, as pessoas vão falar, Daima agora é filler ou super filler? Os dois é canônico. Para mim, os dois são canônicos, porém, o Daima é de outra linha temporal diferente. É de outra linha temporal. Por quê? A gente sabe que existe várias linhas temporal, Dragon Ball Super, Dragon Ball, né, normal. Existem outras linhas temporais porque tem aquela do Trunks que o Goku morre, tem aquela que o Black mata todo mundo, que tem várias linhas. Eles podem falar isso, fazer isso de que Daima é uma linha de tempo diferente. Porém, e talvez isso seja talvez bom, né? Porque o Toyotaro pica no mangá, né? Fazendo sub e tudo mais. E a Toei, quando não tiver muita coisa pra fazer, faz a segunda temporada do Daima, focando no que acontece depois daquilo. Isso é tipo dois animes diferentes. Esse é legal, esse é divertido assistir. Mas é aquilo, claro, o episódio tem seus defeitos. Por exemplo, o inseto da fusão não foi usado. Eu tive esse medo que ele não fosse usado e realmente aconteceu. Por que eles colocaram, né, no anime, na lore, que eles deram foco naquela cena da fusão se não fosse usar? Tipo, se fosse só mostrar, beleza, mas porque mostrou o Goku comprando esse inseto? Se fosse só comprar os insetos medicinais, beleza também. Porém, ficou meio com aquilo, porque, velho, mostrou, tipo, uma nova fusão. E, tipo, uma fusão tripla. Aí tu pensa, pô, podia fundir Goku, Piccolo
e Vegeta, o Majin Buu e o Majin Buu, até a piadinha do Shin com o Kibito. Eles nem se fudiram no final também, mas podia ter isso também. Então, tipo, acabou muito, tem muita parte em aberto, não explicou muita coisa. Eu falo, não foi um final perfeito, tem seus defeitos, porém não foi a pior coisa do mundo. Dá pra relevar. E outra coisa que eu vi muita gente também meio que reclamando é falando que a explicação do Goku usar o Super Saiyajin 4, de como que ele já tinha essas coisas só porque treinou, é algo meio que ruim, tirado da bunda, coisinha assim. Galera, vamos ser sinceros aqui. O Super Saiyajin 3 é uma das técnicas mais, como posso falar, uma das técnicas mais icônicas, além que é uma das mais preferidas do povo. E o Super Saiyajin 3 foi literalmente assim. O Goku apareceu sabendo a técnica. Acabou. Então, isso de que o Goku, o Vegeta, eles já aparecem sabendo a transformação, igual foi o Vegeta com o God, não é algo tipo, é ruim. Muita gente pode achar ruim, porém, sempre teve em Dragon Ball. Sempre teve em Dragon Ball. Porque é algo que a pessoa quer ver a transformação. É isso. É simples, sempre teve. Então, reclamar agora não faz muito sentido. Mas aqui, dando agora minhas considerações finais. Dragon Ball Daima foi um bom anime. Um bom anime. Seguiu justamente o que eu esperava. Teve episódio e não avançava muito na história, porém tinha coisas naqueles episódios que me divertia. Pra mim, eu não achei nenhum episódio ruim. Não achei nenhum episódio ruim. Tem abaixo da média, tem mais ou menos, mas ruim mesmo. Não, pra mim não tem episódio ruim. Aqueles que muita gente odeia, que é aquela dos gigantes, né? Eles na Ilha Mega. Muita gente odeia a filha e tudo mais. Aquele episódio, eu mesmo falei no vídeo. É um episódio filler, não agrega a nada na lore nem nada, porém o episódio foi muito bem dirigido, era belíssimo de ver, é muito divertido assistir aquele episódio. Então, tipo, anime é isso, diversão. Então você vê um episódio que não agrega em nada, mas se divertir, ele ainda tá valendo, tá valendo. Eu não preciso de um episódio que me revele 95 coisas de qualquer coisa. Um anime que já, um pessoa que já me diverte, essas coisas, que já é perfeito, acabou. Então isso, Dragon Ball Daima foi um bom anime, meio que o último presente do Akira Toriyama, a última obra que ele fez, pô, foi jus ao nome, tem muito dedo do Akira Toriyama como eu posso falar, nessa obra, então foi muito divertido. Eu devo fazer um vídeo falando sobre o que eu achei de Dragon Ball Daima no geral, porque aqui eu tô falando só desse episódio, mas eu quero falar sobre ele no geral, sobre os personagens, sobre a lore, sobre o mundo. Então devo fazer mais um vídeo, mas eu gostaria de vocês, o que acharam dos vídeos de Dragon Ball Daima? Gostaram, não gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai por aqui, não esqueça, se eu gostei de importante, se inscreva no canal se não tá me ajudando, e ative o sininho para ver os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.